A rodada da Liga dos Campeões, o Fluminense na Libertadores e o duelo Flamengo e Atlético e o famoso quem é o melhor do momento. Temos do nosso papo de hoje, então, vamos nessa. A Liga dos Campeões tem o complemento das suas partidas de ida nessa fase de mata-mata que começou agora em fevereiro. E teremos aí 4 jogos, o Manchester United contra o Atlético de Madrid, o Ajax contra o Benfica, a Juventus enfrentando a equipe do Villarreal e o Chelsea contra o Lille, né? Os jogos acontecendo nessa quarta-feira. O Chelsea é franco favorito contra o Lille campeão francês, jogando como visitante, jogando em Londres, né? E sem o seu técnico Christophe Galtier e alguns jogadores importantes que deixaram a equipe no final da última temporada, dificilmente será páreo para o campeão mundial de clubes e finalista também da Copa da Liga Inglesa. Nesse final de semana, o Chelsea vai enfrentar o Liverpool em Wembley, podendo levantar mais um troféu. O Chelsea, que é o atual vice-campeão também da Copa da Inglaterra, perdeu para o Leicester no final da temporada passada. Então o time do Thomas Tuchel está acostumado a chegar a decisões, são várias finais que ele disputou, ganhou a Supercopa Europeia também na atual temporada, no confronto com o Villarreal, ou seja, é o Chelsea favoritíssimo contra a equipe do Lille, que, como eu disse, foi campeã francesa, superou o PSG de Neymar e de Mbappé, mas não é mais o mesmo time. Falando em Villarreal, o time espanhol vai enfrentar a Juventus num duelo mais equilibrado, um jogo que pode dar um empatezinho aí. O Villarreal é uma equipe competitiva, uma equipe que conseguiu superar o Manchester United na final da Liga Europa na edição passada e se classificou numa chave que tinha outro italiano, a Atalanta de Bergamo, uma boa equipe que empurrou para a Europa League e conseguiu avançar. O jogo mais equilibrado, esse entre Villarreal e Juventus. Já Benfica e Ajax, né, um jogo que acontece em Portugal, é aquele jogo que o time português tenta surpreender o Ajax. Vejamos como o Ajax, que foi tão bem na fase de grupos, vai se comportar depois da paralisação da competição, né? Lembrando que a Liga dos Campeões teve seus jogos até o começo de dezembro, aí houve interrupção, e voltando já agora em fevereiro, no caso quase em março praticamente, o Ajax jogando a competição. Benfica passou por muitas mudanças no intervalo de tempo, saiu o técnico Jorge Jesus, perdeu jogos importantes para Porto e para Sporting, mas aos poucos vai tentando se remontar, e tem todas as fichas colocadas nesse confronto contra o time holandês, que é favorito, mas o Benfica eventualmente pode tornar as coisas bem mais difíceis do que em tese elas pareceriam se esse confronto acontecesse ainda em 2021. Enquanto isso, o Atlético de Madrid, movendo um momento complicado, não vive um bom momento, o time de Diego Simeone recebe o Manchester United, que também não vive um bom momento e que também tem que jogar todas as fichas na Liga dos Campeões. Busca uma classificação para a próxima edição dentro do Campeonato Inglês, mas não briga pelo título da Premier League. E tem Cristiano Ronaldo, que já demonstrou insatisfação em alguns momentos, justamente pela falta de competitividade dessa versão do Manchester United. Ou seja, é necessário que o time consiga um bom resultado, consiga avançar, e é um duelo complicado, porque tanto o Atlético quanto o Manchester não vive o seu melhor momento. Então, quando a gente pensa no Atlético na Liga dos Campeões, pensa num time muito competitivo, que eliminou, por exemplo, o Liverpool, quando o Liverpool era o atual campeão, mas convenhamos, esse Atlético de 2022 ainda não merece ser visto como um time tão competitivo assim. Na Copa Libertadores, teremos aí os 2 times brasileiros entrando na competição nessa fase preliminar, buscando a próxima fase para depois alcançar a fase de grupos. São 2 etapas de mata-mata antes de alcançar a fase de grupos. O América vai jogar contra o Guarani do Paraguai em Belo Horizonte na quarta-feira, mas antes, nessa terça-feira, será a vez do Fluminense visitar o Milionários, um dos principais times da Colômbia. O jogo acontecerá em Bogotá, a mais de 2.000 metros de altitude. O Fluminense enfrenta um adversário que venceu seus 4 últimos jogos no Campeonato Colombiano, não perde a 5. A última derrota aconteceu ainda em janeiro para o Atlético Nacional de Medellín, que é um dos principais times do país. O Milionários está a 2 pontos da liderança do Campeonato Colombiano, ou seja, não deverá ser um jogo fácil para o Fluminense. Mas o Fluminense vem bem no Campeonato Carioca. É claro que os jogos contra os pequenos servem muito mais como preparação do que como real oportunidade de avaliação do nível do time. Mas venceu o Flamengo, venceu o Botafogo de virada, ou seja, nos clássicos também o Fluminense foi bem. Me parece que o time treinado pelo Abel Braga atingiu durante esse período aí de início de temporada um nível satisfatório para que seja competitivo na Colômbia e consiga passar pelo Milionários. Um empatezinho para decidir no Rio não será mau negócio para a equipe tricolor. Supercopa mostrou um grande jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Atlético ficou com o título e obviamente vem aquela pergunta sobre quem é o melhor do Brasil. Há poucos dias era o Palmeiras, estava disputando o Mundial de Clubes, era a pergunta sobre o Palmeiras. Agora os 2. Eu acho que nesse momento isso é absolutamente irrelevante. Primeiro porque são times em formação, tanto Atlético e principalmente Flamengo. Palmeiras nem tanto, né? Ainda tem uma sequência de trabalho do técnico Abel Ferreira, já desde mais de um ano e meio aproximadamente. Tanto o Antônio Turco Mohamed, técnico argentino que comanda o Atlético, quanto o Paulo Sousa, no Flamengo, português,
ainda estão dando os primeiros passos. No caso do técnico rubro-negro, é uma mudança muito profunda na equipe, na forma de jogar, na estratégia do time, na estrutura tática, no aproveitamento dos atletas. Então, esses times só vão atingir uma maturidade mais adiante. E mais, eles não devem se enfrentar agora. Então, do que importa quem é o melhor, quem é o pior? Eles jogam campeonatos estaduais e outras competições paralelas acontecem. Além da Supercopa, teremos agora a Recopa Sul-Americana. Palmeiras em ação. Mas contra quem? Contra o Atlético Paranaense. É o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Portanto, Flamengo, Atlético, Palmeiras não vão se enfrentar. Lá adiante, no Brasileiro, eventualmente em Copa do Brasil, até Libertadores, aí teremos sim, possivelmente, ou com toda certeza no Brasileirão, duelos envolvendo esses times. Os dois que fizeram agora essa Supercopa e o Palmeiras, atual campeão sul-americano, bicampeão. Ou seja, nesse momento, não tem a menor importância tentar identificar quem é melhor. Seria mero palpite meu, seu, de qualquer um, falar esse é melhor, aquele é melhor, porque na realidade o importante será estar no melhor estágio, jogando o melhor futebol, sendo mais competitivo, adiante, quando esses times estiverem batendo de frente pelas principais competições do futebol brasileiro. Lembrando que a Libertadores só vai começar em abril. Em março agora ainda teremos a reta final dos campeonatos estaduais. E até lá, muita coisa vai acontecer. Com o Flamengo, com o Atlético, com o Palmeiras e com os demais. Qual?